Olá, hoje é sábado. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. A gente teve uma semana bastante agitada e com alguns desenvolvimentos positivos em termos de avanços nos pilares que vão ajudar a dar sustentação ou, no mínimo, evitar perdas adicionais, tanto em termos econômicos quanto em termos financeiros. A gente acabou fechando a semana com alguma alta das bolsas globais e altas relevantes se a gente contar o piso que foi feito ao longo da semana, mas de fato a gente ainda não tem uma visibilidade clara do tamanho da crise e de quando é que nós vamos conseguir, quando é que a sociedade e o mundo vai conseguir conter de fato o contágio do coronavírus e seus efeitos econômicos. Mas do lado positivo, a gente teve novas ações por parte dos bancos centrais, principalmente por parte do Fed, que anunciou novos programas de compra de ativos e que ajudou definitivamente a estabilizar. De novo, não foi o ponto de inflexão, mas conseguiu estabilizar principalmente o mercado de crédito nos Estados Unidos e, consequentemente, o mercado de renda variável, o mercado de ações. E no Brasil, eu queria focar um pouco essa primeira parte da nossa conversa no Brasil. A gente também teve alguns desenvolvimentos relativamente positivos, e aqui de novo, sem entrar no mérito político de qual o melhor caminho seguir, tá? Acho que só vale a pena a gente fazer um adendo de que o país de fato está muito polarizado em relação a que medidas vão ser tomadas e precisam ser tomadas de um lado para conter a expansão e o contágio do coronavírus e de outro lado para eventualmente evitar um colapso econômico. Existe uma polarização grande, a intenção aqui desse fórum não é discutir isso, mas discutir quais são as medidas que estão sendo tomadas e quando é que a gente vai ter de fato uma, entre aspas, luz no fim do túnel para que essa crise seja freada. Então, assim como a gente viu acontecer na semana passada e essa semana nos países desenvolvidos, e só para lembrar que os Estados Unidos ele tinha proposto um pacote de 2 trilhões de dólares, um pacote fiscal de estímulo, e ele foi aprovado essa semana. O presidente Trump assinou esse pacote na noite de ontem. Aqui no Brasil, a gente caminha na mesma direção. A gente teve alguns anúncios por parte do Banco Central, do Ministério da Economia, do BNDES e da Caixa Econômica Federal, todos na direção de dar estímulos, de dar suporte à economia, à sociedade, aos setores econômicos mais afetados pelo coronavírus e de fato, a sociedade em si, né? A fazer o dinheiro chegar na ponta, no trabalhador, no profissional liberal, naqueles mais humildes que de fato estão passando e vão passar por uma situação extremamente complicada nas próximas semanas e quiçá nos próximos meses. Então o Brasil de fato caminhou nessa direção. Acho que talvez aqui o mais importante socialmente é você assinar um cheque ou mandar dinheiro direto na ponta final, no trabalhador. Isso foi feito na Inglaterra, foi o primeiro país que adotou isso, foi colocado no pacote fiscal americano e está sendo implementado aqui no Brasil. E aí depende se você é pequeno ou microempresário, se você é trabalhador liberal, se você tem carteira assinada ou não. Existe um esforço por parte aí do Ministério da Economia e dos entes envolvidos em você conseguir fazer esse dinheiro chegar na ponta. De novo, isso tudo não vai fazer com que a crise não aconteça, mas ajuda a amenizar os efeitos da crise, tá? De novo, isso tem um impacto fiscal relativamente relevante, mas há um consenso na academia, entre economistas acadêmicos e entre economistas de mercado, que o momento é de pragmatismo, de agilidade, de flexibilidade, e o ajuste fiscal ele pode ficar para um segundo momento. Acho que o que vai ser importante para o mercado num segundo momento é o comprometimento deste governo e dos próximos em fazer um ajuste fiscal uma vez passada a crise. Tá? Acho que isso vai ser mais importante do que agora nós pensarmos em ajuste fiscal.
isso tem impacto em preços de mercado? Provavelmente vai ter. Provavelmente a gente vai ter que conviver com uma taxa de câmbio mais depreciada, provavelmente a curva de juros ela deve ficar mais empinada, ou seja, as taxas longas não devem conseguir fechar tanto quanto as taxas curtas, que são mais susceptíveis ao nível da taxa Selic, que é onde se faz a política monetária. Então o Brasil caminhou nessa direção fiscal. A gente teve também o relatório de inflação do Banco Central, que é um dos principais documentos oficiais do Banco Central, onde ele sinaliza o que ele está vendo de cenário de crescimento e inflação e quais seriam as perspectivas para a taxa de juros olhando à frente. E pelo relatório de inflação, existe uma sinalização de que a gente vai ter um crescimento muito mais fraco, que quiçá uma recessão, a inflação está baixa e controlada, isso abriria espaço para novos cortes da taxa Selic. Lembrando que na última reunião a taxa Selic veio de 4,25 para 3,75. Então, ficarmos com a taxa Selic em 3,75 ou abaixo disso por um período mais prolongado de tempo é mais um vetor de ajuda, de suporte à economia. Não evita a crise, mas ameniza alguns efeitos e pode ser que ajude num segundo ou terceiro momento a economia a sair da crise de uma maneira mais rápida e talvez mais saudável, tá? Então, a gente teve alguns desses desenvolvimentos no Brasil. Os dados econômicos que a gente recebeu, eles ainda não pegam o efeito da crise, então eles são dados que ficaram velhos, não vale muito a pena nós comentarmos. Acho que, por enquanto, o principal mensagem é que a economia vinha num processo de recuperação lenta e gradual. Esse processo foi interrompido. Provavelmente a gente vai ter um PIB entre negativo e estável esse ano. Acho que estável já seria um cenário muito otimista olhando de hoje, mas com a inflação baixa e controlada a gente tem espaço para que a taxa Selic fique baixa por mais tempo. Do ponto de vista fiscal, uma série de medidas já foram anunciadas, algumas já foram implementadas, outras estão em estudo. Só queria comentar aqui mais uma medida. A gente viu uma forte pressão no mercado de crédito privado no Brasil, que tornou-se um mercado muito importante para o financiamento do setor corporativo. O mercado ficou disfuncional, ficou sem liquidez e o Banco Central sinalizou que ele já está com um projeto que provavelmente vai ser uma PEC, onde pode dar a liberdade do Banco Central atuar nesse mercado, que hoje ele não pode por lei. O Banco Central de países como os Estados Unidos, eles já podem comprar títulos privados em mercado para ajudar a estabilizar o mercado e fazer com que os recursos fluam melhor na economia. Então, o presidente do Banco Central sinalizou que existem conversas com o Ministério da Economia e com o Congresso para uma PEC nessa direção. Isso ajudaria também a estabilizar o mercado de crédito e o fluxo de recursos no Brasil. Então, o cenário de Brasil é esse. A gente precisa se preparar para dados econômicos extremamente ruins nas próximas semanas, nos próximos meses. Uma parte relevante disso já foi precificada, principalmente no mercado de renda variável, né? Quando a gente olha o Ibovespa perto de 70 mil pontos, chegou a bater quase 60 mil pontos ao longo da semana, ele já tem um desconto muito grande em termos de perdas econômicas. Então, obviamente que tem setores que vão ser mais afetados, setores que vão ser menos afetados. A gente continua achando que, olhando a médio e longo prazo, né, 1 ano e meio, 2 anos para frente, a gente ainda tem empresas que vão sair fortalecidas e que estão relativamente com preços baratos, fazendo sempre, chamando sempre atenção para o fato de que, se você está investindo hoje, você não pode precisar desses recursos no curto prazo, porque a gente ainda vai ter volatilidade e eventualmente a gente ainda pode testar patamares mais baixos da renda variável. Então, de novo, no Brasil a gente teve alguns desenvolvimentos positivos nessas frentes monetária, fiscal e de atuação do governo, dos policymakers. Por outro lado, os dados econômicos vão de fato começar a vir bastante ruins, a gente precisa estar preparado para isso. O mercado em grande medida já desconta uma parte disso. Olhando no cenário internacional, acho que é um pouco
na mesma direção o cenário, né? A gente teve mais atuação dos bancos centrais, a gente teve a aprovação do pacote de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, que foi um pacote sem precedente, e assim como no Brasil, a gente também começou a ver uma estabilização de novo, não é uma inversão, por enquanto foi só uma estabilização dos mercados de crédito e do mercado de ações, né? O S&P 500, que é o principal índice de ações americano, a gente viu ele bater 2.200 pontos, um pouco abaixo disso ao longo da semana. Na quinta-feira ele chegou a bater acima de 2.600 pontos, fechou ali em torno de 2.500 pontos. Então, de novo, ainda está longe dos picos, mas também já vimos sinais de que a posição técnica está melhor, os preços e os valuations estão mais atrativos e a atuação do governo com o pacote fiscal e dos bancos centrais começou a ajudar a estabilizar um pouco esse mercado. O que ainda falta para a gente ter uma convicção de que o pior já passou? A gente conter a sociedade, conseguir conter o coronavírus e ter uma luz no fim do túnel de até onde vai ser esse problema. Infelizmente a gente ainda não tem isso. A Itália continua numa situação extremamente tenebrosa, muitas fatalidades todo dia, o número de fatalidades ainda crescendo. A gente chegou a ver uma amenização da curva de crescimento dos novos casos, mas os números ainda são muito grandes, tá? São 4, 5, 6 mil novos casos todo dia, e os Estados Unidos começou a entrar nessa fase do ciclo do contágio, com milhares de novos casos todo dia e com dezenas de fatalidades. Então, enquanto a gente não conseguir ter a sensação exata de onde é que a Itália vai parar, onde é que a Espanha vai parar e onde é que os Estados Unidos vão parar, o mercado ainda vai ficar com o pé atrás de conseguir fazer uma inversão dessa tendência e qual o tamanho do, entre aspas, buraco econômico que a gente vai ter. E, obviamente, nesse sentido, seria muito importante e muito positivo a gente conseguir entender se existe um desenvolvimento que seja estatisticamente comprovado de como tratar os infectados para que eles consigam sair de uma maneira mais rápida desse ciclo de infecção, assim como uma eventual vacina para evitar novos surtos no futuro. Esses dois temas seriam extremamente positivos para a gente ter uma inversão de tendência, tá? Enquanto a gente não tiver a certeza de que existe um tratamento que vai evitar um número grande de fatalidades, vai reduzir o tempo de infecção, assim como uma vacina para novos surtos, enquanto não tivermos isso, vai ser muito difícil o mercado e os investidores terem o conforto de que o pior já passou. Acho que na questão da profilaxia dos medicamentos, a gente vê alguns avanços. Na questão da vacina, a gente sabe que existem vários estudos e várias empresas trabalhando nisso, mas a gente, de fato, ainda não teve nada de concreto nesse sentido. Acho que é um pouco isso. Tentei fazer um resumo aqui do que aconteceu ao longo da semana. A gente vai ter mais uma semana pela frente. Quero que todos esperem ainda bastante volatilidade. Não dá para dizer ainda que o pior já passou. A gente já teve vários pilares de sustentação sendo colocados por parte dos governos, dos bancos centrais. A gente já teve uma melhora de preços, valuation e posição técnica, mas é um cenário muito incerto, apesar de fluido. Ninguém nunca passou por isso antes, então as incertezas que rondam o cenário são muito mais altas. Então, enquanto isso ainda persistir, é difícil a gente achar que o pior já passou. Acho que o primeiro passo no tocante ao mercado é a gente ter uma redução da volatilidade. A gente conseguiu ver uma menor volatilidade na segunda metade da semana. Apesar da queda que a gente viu na sexta-feira, já tivemos menos volatilidade. A gente já não teve circuit breaker, limite de baixa ou de alta, dia sim, outro também. Isso reduziu um pouco. Acho que esse é o primeiro passo e é um passo importante para a gente ver primeiro uma estabilização, depois uma inversão de tendência. Acho que é isso. Queria agradecer de novo a paciência de vocês. Espero que a gente esteja ajudando. Acho que o intuito é esse. Muitas das coisas que a gente fala aqui geralmente são exclusivos para clientes TAG. A gente acha que os tempos são extraordinários, então a gente está abrindo aí não só para clientes TAG, obviamente que tem todo um trabalho mais profundo que a gente faz para alocação dos clientes, seleção, asset allocation, seleção de gestores. Isso continua sendo exclusivo, mas a gente quer ajudar um pouco outras pessoas nesse momento
um pouco mais sensível do mundo de investimentos e do mundo econômico. A gente espera estar ajudando e a intenção é um pouco essa. Obrigado, curtam o final de semana, curtam suas famílias, fiquem com saúde, se alimentem bem, tentem manter o distanciamento social. Obrigado a todos e um bom final de semana.